Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Matheus de Palma. Hoje estou aqui no estado do Mato Grosso do Sul, cursando Academia de Polícia para o cargo de delegado de polícia, ainda como fase do concurso. E estamos hoje no segundo encontro de Direito Constitucional para a gente destruir a banca IBFC. E sem perder tempo, a gente já vai iniciar com as questões, apenas aquele slide de apresentação que todos já conhecem, meu nome, para aqueles que não me conhecem, e o meu Instagram. Compartilhem as coisas, compartilhem as dúvidas, os sentimentos. Estou à total disposição dos alunos, tá bom? Vamos lá, sem perder tempo, bora para a primeira questão. E pessoal, essa primeira questão, ela reflete muito um estilo de cobrança que a banca IBFC faz. Eu selecionei aqui para vocês verem, ó, esse concurso aqui é do TRE do Pará, tá bom? De 2020. E essa segunda questão aqui, ó, é da prefeitura de Cabo de Santo Agostinho, lá no Pernambuco, em 2019. E percebam como as questões elas são parecidas. Eles pegam os dispositivos da Constituição ou de outras legislações, no caso de outras matérias, e retiram algumas partes desse dispositivo para o candidato justamente na resposta completar. É um estilo de questão que a banca IBFC cobra muito, tá bom? E eu, como um bom e velho concurseiro, que nunca deixamos de ser, eu selecionei essas questões para vocês, para a gente ter uma intimidade com esse tipo de questão, que acaba que não é muito usual ser cobrado pelas bancas mais tradicionais aí que a gente encontra nos concursos. VUNESP, CESP, esse tipo de questão é uma aposta do Dedicação Delta para a cobrança nas provas da IBFC, beleza? Então vamos lá, vamos para a leitura do enunciado. Os mecanismos de defesa do Estado e das instituições democráticas estão previstos expressamente na Constituição Federal. Diante disso, leia o artigo 136 e complete corretamente as respectivas lacunas. O artigo 136, previsto na Constituição, ele dispõe a respeito do que o presidente da República pode, ouvidos os conselhos da República e de Defesa Nacional, tananã, que é para a gente completar o X, para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social ameaçadas por Y e Z. E pessoal, a gente vai precisar identificar aqui se a questão ela trata a respeito do estado de defesa ou do estado de sítio. Tudo bem? Isso está muito claro porque a gente já percebe justamente o presidente da República como legitimado, ouvidos os conselhos da República e de Defesa Nacional, a gente já pensa em 3 institutos de crises constitucionais, justamente o estado de defesa, o estado de sítio e a intervenção federal. A intervenção federal a gente já descarta aqui, justamente tão somente pelo dispositivo. O artigo 136 ele já está bem distante da parte de intervenção federal, que inclusive vamos tratar nessa aula, tá bom? E o que acontece aqui? O que eu vou indicar para vocês? Trata de estado de sítio ou de estado de defesa? E o que eu aponto para vocês perceberem nesse dispositivo? Justamente isso aqui, ó. Locais restritos e determinados. A gente precisa ter em mente, pessoal, que os dois estados, os dois institutos, para se resolver uma crise constitucional, aqueles mais restritivos justamente são o estado de defesa e o estado de sítio. E uma das diferenças entre esses institutos, que vai justamente ser alguma das circunstâncias que o presidente da República ele vai analisar no caso concreto, é justamente qual é a territorialidade da crise. Se essa crise ela é regional, restrita a um determinado local, por exemplo, uma crise restrita à questão indígena na Amazônia, no Pará, ali na região da Amazônia Legal, ou se é um problema nacional, um problema que não está circunscrito a uma determinada região, restrita a uma determinada região do país. Seja, por exemplo, o sistema carcerário brasileiro, um problema enfrentado hoje, na realidade, por todos os estados da federação. Tudo bem? É essa a questão que nós devemos perceber nesse dispositivo, na leitura que a banca IBFC deixou para a gente aqui do dispositivo.
Então a gente já retorna aqui para o slide e a gente já vai matar facilmente isso. Em locais restritos e determinados. Então tudo aqui que falar de estado de sítio, intervenção federal, a gente já vai tirar. Ó, solicitar ao Congresso a decretação de estado de sítio, essa aqui já tira. Alternativa B. Alternativa C também. E a alternativa D também. E com isso, sobra unicamente a alternativa A. Tudo bem? E se lembrem, pessoal, quais são as circunstâncias que são exigidas para a decretação do estado de defesa e estado de sítio. E eu dou uma dica aqui para vocês. Gravem sempre uma das circunstâncias restritas, por exemplo, ao estado de defesa. Gravem as circunstâncias do estado de defesa ou do estado de sítio, porque a questão normalmente ela vai querer confundir o candidato. Então, se você souber uma, automaticamente você já elimina a outra. Então, para você dar uma oxigenada na cabeça, na mente, né, diante de todo o edital gigantesco que hoje em dia os concursos policiais para o cargo de delegado de polícia, eles estão exigindo do candidato, tá bom? Então, lembrem-se que para a decretação do estado de defesa, exige-se justamente uma ameaça à ordem pública ou à paz social, ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional e atingidas por calamidade de grandes proporções na natureza. Tudo bem? Já vamos partir para a próxima questão, que é bem parecido, o estilo de questão, eu digo, muito parecida com aquela outrora vista. E justamente aqui, o que a gente vai tratar é do artigo 29. O artigo 29, pessoal, ele trata a respeito da organização dos municípios. É um dispositivo que está incluído no título da Constituição, que trata a respeito da organização do Estado brasileiro, da Federação Brasileira. E todos aqui sabem que os municípios são entes federativos dotados de autonomia. Tudo bem? E para que essa autonomia ela seja garantida, ela seja, vamos dizer, instituída no município, é justamente necessário uma lei orgânica, tá bom? Uma lei orgânica. E aqui justamente vamos completar os espaços. O município reger-se-á por lei orgânica, como já tratado, votada em quantos turnos, pessoal? Com interstício mínimo de quantos dias? Interstício é intervalo. Intervalo de tantos dias para a votação dos turnos. E aprovada por qual quórum dos membros da Câmara? É isso que precisa a gente saber para passar essa questão para frente. Essas questões, pessoal, elas não podem ser erradas pelo candidato. São questões que, embora às vezes elas pareçam difíceis, elas exigem justamente a capacidade de justamente decoreba do aluno. O aluno precisa decorar o dispositivo para se lembrar na hora da prova. E aqui eu já deixo uma dica para vocês do artigo 29. Aqui o artigo 29, pessoal, ele exige do candidato o DDD. Vocês sabem, né, os telefones, né, justamente aquele código numérico que indica a região do país onde você está ligando. Por exemplo, 21 é o Rio de Janeiro, 11 é justamente aquela capital de São Paulo, né, a cidade de São Paulo, 91 é no Pará, 67 é aqui no estado do Mato Grosso do Sul. E se lembre dessa dica, DDD. Mas você fala, Matheus, professor, isso não indica nada. O que é isso? O que é DDD? E vamos passar esse bizu para vocês, deixar vocês safo aí para matar essa questão facilmente. Vamos lá, olha. Reger-se-á por lei orgânica votada em D. 2 turnos. Com interstício, intervalo mínimo entre os turnos de 10. D. 10 dias. E aprovada por qual quórum? 2/3. Então aqui é o DDD, beleza? 2 turnos, 10 dias e 2/3. Então aqui a gente já vamos olhar as alternativas, ó. Essa aqui a gente já vai riscar. Ó, essa aqui também vamos riscar, porque são 10 dias, o interstício é de 10 dias, aqui está 15, e sobrou duas alternativas, a gente já vai marcar a letra D, porque é 2/3. Tudo bem, pessoal? Essas questões, elas são mais simples, eu até entendo, às vezes, o aluno que está assistindo a aula, professor, mas essas questões são simples. Mas eu trouxe essas questões para vocês justamente começarem a entender como que pensa a banca IBFC, justamente uma banca que está surgindo no mundo dos concursos, principalmente os concursos de delegado, para a gente já começar a entender como pensa a banca, assim como pensa as demais bancas, porque isso é muito importante na preparação. Tudo bem? E aqui, na nossa terceira questão do dia, a gente já volta
para as questões normais. E se lembrem, no vídeo passado, na aula 1, eu disse para vocês que a banca IBFC ela gosta muito de doutrina e lei seca. Beleza? É uma banca muito doutrinária que justamente acaba se aprofundando nas doutrinas, nas nuances da doutrina. Mas, obviamente, como toda e boa banca, ela não se esquece da jurisprudência dos tribunais superiores. E aqui a gente vai tratar a respeito da alternativa correta com relação ao entendimento dos tribunais superiores, um entendimento simulado dos tribunais superiores a respeito do mandado de segurança, o RIT do mandado de segurança, remédio heróico, aí diversas denominações para essa ação especial de rito sumário prevista expressamente na Constituição. Então vamos lá, qual que é a alternativa correta que pede a banca? Praticado o ato por autoridade no exercício da competência delegada, caberá mandado de segurança contra a autoridade delegante. Pessoal, vou explicar para vocês a situação. Às vezes você tem alguma autoridade administrativa que age em delegação de outra. Por exemplo, eu, Matheus de Palma, se Deus quiser, me tornarei delegado aqui no estado do Mato Grosso do Sul, e eu delego um determinado ato para o meu tira, para o meu policial, para o meu investigador, inspetor, comissário. E justamente esse comissário, ele age de uma maneira ilegal, e aí fica a pergunta: o mandado de segurança que a gente vai precisar, que o investigado, que o preso, que o réu, que seja, vai precisar impetrar, ele será em desfavor do Matheus, aquela autoridade que delegou, ou daquela autoridade, o policial, o comissário, o inspetor, o tira, que praticou o ato. E os tribunais superiores têm um entendimento simulado de que seria contra a autoridade que praticou o ato, não contra o Matheus que delegou essa função, esse ato para uma outra autoridade, para um outro funcionário. Tudo bem? Então essa alternativa A, ela está incorreta, pessoal. Olha a alternativa B. O pedido de reconsideração da via administrativa interrompe o prazo do mandado de segurança. A lei do mandado de segurança, pessoal, ela tem um dispositivo que ele diz que o prazo decadencial para ingressar com a ação, ou seja, o prazo para que você maneje a ação é de 120 dias contado da data do fato, tá bom? Do ato ilegal e abusivo. E surgiu uma discussão jurisprudencial e doutrinária se você está com esse pedido administrativo perante a administração pública, se você entra contra um pedido de reconsideração daquela decisão ilegal ou abusiva. Esse prazo é interrompido ou não? E os tribunais superiores decidiram que esse prazo ele não se interrompe, tá bom? Justamente dado o fato de que esse prazo ele tem natureza decadencial. E a decadência, de maneira diferente da prescrição, ela não se interrompe e tampouco se suspende. Existe, pessoal, eu lembro até desse entendimento justamente porque caiu na minha prova oral aqui no estado do Mato Grosso do Sul, de que existe uma hipótese que o STJ acaba aqui admitindo a suspensão, a interrupção, ou melhor, a suspensão, que é justamente naquela hipótese em que o mandado de segurança ele deva ser manejado durante o recesso forense de final de ano, tá bom? Durante o final dos anos, lá pelo dia 20, 18, né? A depender do que o Tribunal de Justiça decidir, existe um recesso, as férias forenses, em que o tribunal ele para de atuar de maneira no expediente para atuar tão somente em regime de plantões. Então, durante esse prazo, durante esse período em que estiver durante o recesso forense, é possível que haja a suspensão do prazo de 120 dias. O STJ decidiu isso. Mas lembrem-se da súmula a respeito do tema, que pontua de maneira expressa: o pedido de reconsideração da via administrativa não interrompe o prazo do mandado de segurança. Tudo bem? Alternativa C, ela pontua que na ação de mandado de segurança não se admite condenação em honorários advocatícios. E essa alternativa correta, pessoal, entendimento este sumulado tanto pelo STF como pelo STJ, e um entendimento que, depois da incorporação na jurisprudência desses dois tribunais, foi previsto expressamente na nova lei de mandado de segurança lá dos idos de 2009. E aqui, ó, alternativa D, somente para a gente já tirar do caminho ela, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar o mandado de segurança contra ato do juizado especial. Pessoal, não compete ao STJ.
Essa foi uma discussão que rodou a jurisprudência, tanto do STJ como do STF. Já se decidiu que a competência era do STF, depois do STJ, até que se sedimentou que o mandado de segurança contra ato do juizado especial compete à turma recursal, justamente aquele conjunto, aquele agrupamento de juízes que funcionam como órgão de segunda instância no âmbito dos JECs e GCRIMs. Tudo bem? Isso encontra-se previsto, inclusive, na Lei 9.099, a competência da turma recursal. Então, havendo a impetração de um mandado de segurança contra o juizado especial, contra o juiz singular, aquele juiz único do JEC ou GCRIM, a competência será da turma recursal, que é o órgão, nos termos da Lei 9.099, de segunda instância dos juizados especiais. Pessoal, como a gente não podia deixar, eu já deixo a dica para vocês. E esse slide aqui, ele tá lindo, maravilhoso esse slide aqui, tá bom? O que acontece, pessoal? O mandado de segurança, ele, a partir da sua introdução no direito brasileiro e ao longo aí de, vamos colocar aí de 70 anos de jurisprudência dos tribunais superiores, ele sempre foi muito debatido por esses tribunais. E isso criou uma gama inúmera de súmulas. Eu chuto para vocês que eu acho que, se vocês entrarem lá nos buscadores de jurisprudência da vida, deve ter umas 50 súmulas. Aqui eu separei algumas súmulas que eu julgo importantes, tá bom? Eu vou dar uma leitura aqui com vocês, e aquelas que eu entender mais complexas, eu justamente vou dar uma comentada com vocês. A gente não vai conseguir comentar todas as súmulas aqui postas, mas já fica uma leitura para vocês terem o entendimento de que essas súmulas elas são obrigatórias, tá bom? E vamos lá. A teoria da incampação, olha isso, pessoal, incampação, meu pai do céu, é aplicada no mandado de segurança quando presentes cumulativamente os seguintes requisitos. Pessoal, a gente tem que ter em mente que a teoria da incampação, ela possui alguns requisitos, como postos pela súmula 628. Lembrem-se desses requisitos. A existência de vínculo de hierarquia entre a autoridade que prestou as informações e a que ordenou o ato impugnado, a manifestação a respeito do mérito nas informações e a ausência de modificação da competência estabelecida na Constituição Federal. E eu vou explicar rapidamente essa súmula, pessoal. A teoria da incampação, pessoal, ela é uma decorrência do princípio da instrumentalidade das formas, que é justamente aquele princípio processual que diz que, atingido um determinado objetivo processual, uma finalidade processual, mesmo que desrespeitando o rito processual, se essa finalidade foi atingida, obviamente que não é necessário realizar novamente esse ato processual. E a teoria da incampação, ela diz que se o impetrante, ele justamente manejar o mandado de segurança contra uma autoridade que não seja competente, é possível que mesmo assim o mandado de segurança ele continue subsistente, ele continue válido, ele tenha o seu rito processual para frente e ele não seja julgado improcedente ou prejudicado, desde que respeitados alguns requisitos, que são esses 3 requisitos postos pela súmula. Tudo bem? Lembrem-se desses requisitos, pessoal. Salvo engano, essa súmula ela foi cobrada na prova dissertativa da Polícia Civil de Minas Gerais. Tá bom? Olha a súmula 333. Cabe mandado de segurança, contrato praticado em licitação promovida por sociedade de economia mista ou empresa pública. Pessoal, qual a ratio, qual a razão dessa súmula? Justamente, cabe mandado de segurança contra um ato de uma sociedade de economia mista ou empresa pública, que são pessoas jurídicas de direito privado? Depende. Se o ato ele foi praticado no âmbito privado, num ato de gestão da sociedade de economia mista ou empresa pública, não cabe mandado de segurança. Mas se essa sociedade de economia mista ou empresa pública pratica um ato de autoridade, é óbvio que esse mandado de segurança ele é cabível. Então é justamente o que acontece aqui no caso da súmula. Uma licitação é um procedimento público. Por isso, cabe o mandado de segurança. Tá bom? Aqui a gente tem a súmula 631, que pontua: extingue-se o processo de mandado de segurança se o impetrante não promove, no prazo assinalado, a citação do litisconsórcio passivo necessário. Para os processualistas de plantão,
O litisconsórcio é justamente a pluralidade de polos, seja ativo ou passivo, em uma ação judicial. E esse litisconsórcio passivo, ou seja, do réu, ele é necessário no mandado de segurança. Por quê? O impetrante ele deve promover a citação tanto da autoridade coatora, aquele que praticou o ato, no caso, por exemplo, o delegado de polícia Matheus, que praticou o ato durante o inquérito, assim como também do Estado, ou seja, do órgão que o delegado Matheus faz parte. Então você tem um litisconsórcio passivo necessário. Por quê? É necessário que as duas, tanto o delegado, no caso que eu trouxe aqui para vocês de exemplo, como o órgão que esse delegado integra, no caso o Poder Executivo, o Estado, eles sejam colocados no polo passivo como réus. Tá bom? Olha aqui a súmula 510, pessoal. Praticado o ato por autoridade, no exercício da competência delegada, contra ele cabe o mandado de segurança ou a medida judicial. É justamente a súmula 510 que a gente já tratou no slide anterior da questão trazida pela IBFC. E olha aqui, a súmula 269 e a súmula 101 do Supremo. O mandado de segurança ele não é substituto de ação de cobrança, assim como também o mandado de segurança não substitui a ação popular. Pessoal, a gente tem que entender que o mandado de segurança ele possui uma finalidade própria, prevista na Constituição, que é justamente a contrastar, combater, anular um ato ilegal e abusivo. O mandado de segurança ele não é uma ação de cobrança. O mandado de segurança não é uma ação popular. Então, em regra, ele não possui uma função reparatória monetária de dinheiro. Em regra, isso, pessoal, porque eu digo que é possível que o mandado de segurança anule um ato judicial e que a anulação desse ato judicial essa anulação tenha como consequência alguma reparação monetária para essa pessoa. Mas, em regra, o mandado de segurança ele não substitui uma ação de cobrança. Você não pode cobrar o Estado de algum valor, por exemplo, e ele não substitui a ação popular. Tudo bem? Por que é uma ação popular? Por que a ação popular, eu digo? Porque justamente a ação popular ela já tem um rito próprio, ela já tem um rito estabelecido por lei. E olha aqui, pessoal, súmula 271. Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais. Olha que a gente já tratou. Em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria. Essa súmula é justamente aquele caso excepcional que eu trouxe para vocês. O mandado de segurança, em regra, ele não produz efeitos patrimoniais. Mas é possível que seja promovido, que haja esses efeitos patrimoniais justamente como consequência da anulação do ato. Mas esse efeito patrimonial ele é limitado temporalmente, durante um certo período de tempo. E a lei do mandado de segurança, a lei 2016, de 2009, pontua que esse período é até a data da citação. Tudo bem? Antes da citação, pessoal, que é justamente o que fala a súmula, ó, em relação ao período pretérito, isso deve ser reclamado administrativamente ou pela via judicial própria. Tá bom? Então lembrem-se, tem um período temporal em que pode haver esses efeitos patrimoniais, que já são excepcionais, e esse período pretérito à citação, ele deve ser reclamado administrativamente ou pela via judicial. Olha 268 do Supremo. Não cabe mandado de segurança contra a decisão transitada em julgado. Esse entendimento, ele foi inclusive amparado pela própria lei do mandado de segurança. Hoje em dia, já é pacífico que não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado, justamente por uma previsão legislativa expressa. No entanto, pessoal, eu já passo para vocês aqui qual a ratio, qual é a razão desse entendimento do Supremo. É justamente porque a decisão judicial com trânsito em julgado, ela deve ser contrastada, ela deve ser combatida através de uma ação específica. No âmbito civil, é justamente a ação rescisória e no âmbito criminal é a revisão criminal. Então você não cabe um mandado de segurança, sendo que você já tem uma ação própria para esse ato judicial com trânsito em julgado. E olha aqui, a 105 e a 512 no caso a 105 do STJ e a 512 do STF, que justamente não cabe condenação em honorários advocatícios no mandado de segurança. E eu trago aqui para vocês, agora a gente começa a dar aula, isso é muito interessante, a gente começa a contar
a dar aula para vocês aqui, e a gente começa a se lembrar dos entendimentos do STF. Ah, veio um entendimento ali, veio outro aqui, você já se recorda aquele que eu acabei de falar para vocês, a respeito do prazo da suspensão durante o recesso forense. E aqui já me veio outro entendimento para mostrar para vocês que a gente dá de tudo aqui. A gente está aqui para garantir a aprovação de vocês e para destruir a IBFC. Já me veio o entendimento aqui. Justamente o STJ, ele decidiu, ou melhor, ele discutiu se justamente é possível a condenação de honorários advocatícios no mandado de segurança quando esse mandado de segurança estiver em uma instância recursal. Ou seja, em segunda instância, lá no STF, no STJ, nos tribunais superiores. É possível? Por que eu digo isso, gente? O novo Código de Processo Civil, ele trouxe um instituto novo, ele reformou praticamente toda a questão dos honorários advocatícios. E uma dessas inovações trazidas é justamente os honorários advocatícios recursais. Então, além da existência dos honorários advocatícios da petição inicial até a sentença, existem outros honorários que é justamente do recurso até o julgamento desse recurso. E o STJ, diante de todo esse novo arcabouço legal trazido pelo novo CPC de 2015, né, pessoal? Já tem 7 anos, já é uma criança. Já é uma criança. O nosso CPC ele já é uma criança. O STJ ele acabou discutindo que pouco importa se os honorários eles são de primeira instância, de segunda instância, recursais, qual seja o nome. Não cabe condenação de honorários em mandado de segurança, sejam recursais ou de outra espécie. Tudo bem? Olha aqui a súmula 304 do STF. Decisão denegatória de mandado de segurança, não fazendo coisa julgada contra o impetrante, não impede o uso da ação própria. O que acontece, pessoal? O mandado de segurança, como eu disse para vocês, ele é uma ação especial de rito sumário. E o que isso nos entrega? O que isso impõe ao impetrante? Que ele comprove o chamado direito líquido e certo. O direito ele é líquido justamente quando ele é previsto expressamente na lei, de maneira comprovada, de maneira factível, de maneira real, que possa ser visível aos nossos olhos, sentida de maneira líquida. Esse é o sentido da expressão líquida. E por que ele é certo? Porque ele deve ser comprovado de plano, através de provas documentais. Não é possível se exigir uma perícia no mandado de segurança, uma prova pericial, porque justamente ele é uma ação sumária. Você precisa comprovar o seu direito líquido, que está previsto expressamente na lei, de forma comprovada. Você precisa comprovar esse direito, previsto em lei, através de uma prova documental. Tudo bem? Só que é possível que, por exemplo, o juiz ele fale, não, aqui você não tem o direito líquido e certo. Só que dizer ao impetrante você não possui o direito líquido e certo não impede que ele, em uma outra ação judicial de rito ordinário, uma ação qualquer aí, pessoal, uma ação de obrigação de fazer, por exemplo, uma ação de alimentos, qualquer que seja, uma outra ação que cabe justamente essa dilação probatória, que não é possível no mandado de segurança, em uma ação que cabe essa dilação probatória, você comprove o seu direito. Então, você tendo uma decisão denegatória do mandado de segurança, que não faça coisa julgada, justamente nos casos em que o juiz ele decide que não há o direito líquido e certo, por exemplo, nesses casos, nada impede que o impetrante, posteriormente, entre com uma nova ação judicial de rito ordinário. Percebam, pessoal, essas palavrinhas, sumário, ordinário, essas palavras elas são importantes. Tudo bem? Entendido? Sumário é uma coisa que é rápida, fugaz. Ordinário é uma coisa mais demorada. Então, a sumariedade, ela normalmente exige uma prova pré-constituída. Justamente o que acontece no mandado de segurança. Já um rito ordinário, ele tem várias fases. Petição inicial, contestação, dilação probatória, prova testemunhal, prova pericial, sentença. Alegações finais e sentença. O que você não tem no mandado de segurança. Esse rito compartimentadíssimo como é o rito ordinário. E essa dica, pessoal, que eu dou aqui para vocês vale tanto para o processo civil como para o processo penal. Tudo bem? Vamos terminar lá.
Olha aqui, a súmula 376 do STJ, a gente já viu no slide passado, que justamente compete à turma recursal o julgamento do MS contra ato do juizado especial. 625 do STF, controvérsia sobre matéria de direito não impede a concessão de mandado de segurança. 266, não cabe mandado de segurança contra a lei em tese. A razão dessa súmula 266 é justamente porque, contrastando uma lei em tese, o mandado de segurança ele faria, às vezes, de uma ação direta de inconstitucionalidade. Isso não é possível. O mandado de segurança ele pode contrastar, dizer que uma lei ela é inconstitucional? Sim, desde que seja no controle difuso, ou seja, a inconstitucionalidade funcionando como fundamentação, e não a inconstitucionalidade ela funcionando como o pedido da parte. E aqui, a súmula 632 é constitucional, lei que fixa prazo de decadência para o mandado de segurança. Teve uma discussão muito grande, porque o mandado de segurança é o remédio heróico, é o HIT, é aquela ação para salvar a todos. Quando nada funciona, o mandado de segurança está ali à disposição do impetrante. Então teve uma grande discussão doutrinária e jurisprudencial a respeito desse prazo decadencial. E o STF, no seu enunciado 632 de suas súmulas, decidiu que esse prazo ele é constitucional. Tudo bem? Vamos para a próxima questão, sem perder tempo. Já estamos com uns 30 minutos de vídeo e a gente já tem ainda bastante coisa para comentar com vocês. Olha aqui, pessoal. IBFC, FCA, e o pessoal de Santo André, advogado. Tema é controle difuso de constitucionalidade. O controle difuso ele foi consagrado no sistema brasileiro desde a primeira Constituição Republicana de 1891. Aqui uma parte, somente uma parte, gente. A Constituição Republicana de 1821 ela copiou a Constituição dos Estados Unidos da América e por isso trouxe o controle difuso que lá nos Estados Unidos já estava sendo adotado justamente pelo juiz John Marshall no famoso precedente Marbury versus Madison. Tudo bem? Aí já fica uma dica para vocês de constitucionalismo. Então, o controle difuso ele pode ser exercido por qualquer juiz e tribunal dentro do âmbito de sua competência. E assinale a alternativa correta. O reconhecimento da inconstitucionalidade no controle difuso, em regra, pode atingir terceiros, pois tem eficácia contra todos. Gente, esse aqui nunca foi um entendimento da doutrina e tampouco do STF, tá bom? Essa alternativa, ela tá incorreta, embora ela, se fosse no ano de 2022, talvez essa questão ela fosse passível de anulação. Justamente porque o STF, ele acabou decidindo que o artigo 52, inciso 10 da Constituição, que é justamente o inciso que trata a respeito da função do Senado Federal no controle difuso decidido pelo STF, o Senado Federal, ele, de acordo com o texto da Constituição, texto original, ele tão somente teria a função justamente de suspender a eficácia dessa lei e tornar essa decisão difusa contra todos. Mas teve uma mutação constitucional, segundo o STF, um julgamento ainda que com certeza será retomado. O STF decidiu, por uma margem apertada, aí, que esse artigo ele teve uma mutação constitucional e hoje o controle difuso exercido pelo Supremo ele tem eficácia erga omnes. Mas, pessoal, lembrem-se, a doutrina tradicional sempre pontuou que o controle difuso ele não tem eficácia erga omnes e, portanto, ele tem eficácia inter partes, com base no artigo 52.10. No entanto, o STF, em recente julgado, entendeu que esse artigo 52.10 ele sofreu uma mutação constitucional. E por isso, agora, se o Supremo decidir a respeito da inconstitucionalidade de algum dispositivo previsto de algum dispositivo de lei, essa eficácia ela teria uma eficácia erga omnes. Mas lembrem-se, pessoal, justamente dessa diferença. Doutrina clássica, entendimento anterior do STF e um entendimento mais moderno do STF. E analisem a questão. Tudo bem? Entenderam, pessoal? Vamos voltar lá para o slide. Olha aqui a alternativa B. No controle difuso, a pretensão é deduzida em juízo através de um processo constitucional subjetivo. Correto, pessoal? Corretíssimo. Justamente, o controle difuso, ele não tem como
função precípua a defesa da Constituição. Ele possui como função precípua principal a defesa do direito das partes daquele processo. É diferente do processo constitucional objetivo, que tem justamente a função de proteger a Constituição. Então, o controle difuso ele ocorre através de um processo constitucional subjetivo, defendendo o interesse das partes. E olha aqui, cuja legitimidade é atribuída a qualquer pessoa cujo direito tenha sido violado em um caso concreto. No controle concentrado, a legitimidade para a ADI, ADC, ADO, ADPF é daqueles previstos no artigo 103. Presidente da República, mesa do Senado, mesa da Câmara, Conselho Federal da OAB, PGR, partidos políticos, todos aqueles arrolados no artigo 103. Já o controle difuso, ele é possível de ser justamente exercido por qualquer pessoa cujo direito tenha sido violado. Tudo bem? Então, gente, essa alternativa B é a alternativa correta. E olha aqui, é justamente o tema que a gente já vai tratar no próximo slide, sobre a cláusula de reserva de plenário e justamente quais são as aplicações dessa cláusula de reserva de plenário, o que é o conceito e quais as aplicações e quais as exceções à cláusula de reserva de plenário. Então eu vou deixar para tratar aqui da alternativa C e D no próximo slide. Tudo bem? Mas já pontuo que na questão essas alternativas elas estão incorretas. E olha aqui. Olha esse quadro aqui. Pessoal, vamos memorizar esse quadro. Isso aqui é muito importante. Isso não cai, isso despenca em prova. E todo bom candidato, o concurseiro do Dedicação Delta, não vai errar isso. Prometam isso para mim, por favor, pessoal. Por favor. Isso aqui é muito importante. O artigo 97 da Constituição Federal, ele pontua que somente pelo voto da maioria absoluta dos membros do órgão especial decidirão a respeito da inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Por que a Constituição, o poder constituinte originário, assim deliberou? Se você tem um julgamento de inconstitucionalidade no tribunal, esse julgamento ele não tem que acontecer, pessoal, pelo juiz monocrático ou pela turma, pela Câmara, não. Precisa acontecer no âmbito do órgão especial. O órgão especial ou o plenário do tribunal, na verdade, o órgão especial, ele é, na verdade, vamos dizer assim, um órgão dentro do plenário. Mas o órgão especial, pessoal, ele funciona como um órgão do Tribunal de Justiça, do colegiado, que representa o plenário. Tudo bem? E as questões mais sensíveis, elas são acometidas ao órgão especial dos tribunais. Então, o órgão especial, vocês têm que entender como, de maneira fácil. O órgão especial, ele representa o plenário e, portanto, ele representa a vontade de todo o tribunal. O órgão especial, ele pode possuir, salvo engano, de 10 a 20 membros, metade por antiguidade, os desembargadores, e metade por voto da categoria dos demais desembargadores. Então, somente pelo voto da maioria absoluta, não é relativa, não é 2/5, não é 3/5, não é metade, maioria absoluta, aquele famoso 50% mais um, lembram-se disso? Somente pela maioria absoluta dos votos do órgão especial, desse órgão que representa o plenário do tribunal, poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. No entanto, a par desse artigo 97 da Constituição, o Supremo acabou pontuando uma série de exceções a esses dispositivos, ou melhor, a esse dispositivo. Por exemplo, o STF, as turmas do STF, elas não precisam respeitar a cláusula de reserva de plenário no âmbito dessas turmas. Lembrem-se, o STF é composto de 2 turmas, cada uma com 5 membros. A primeira e a segunda turma, cada um com 5 membros, daí mais o presidente do tribunal, que daí forma os 11 ministros do STF. E essas turmas, quando elas decidirem no controle difuso, elas não precisam mandar isso para o plenário, para o órgão especial do STF, que no caso é o plenário do STF. Assim como também o juiz de primeira instância, ele não precisa respeitar a cláusula de reserva de plenário. Tá bom? Porque ele é um juiz monocrático, ele é único. Não tem um tribunal de primeira instância. Tudo bem?
A interpretação conforme a Constituição também não precisa se submeter à cláusula de reserva de plenário, justamente porque o Supremo entende que a interpretação conforme a Constituição não é uma hipótese de inconstitucionalidade, e sim uma hipótese de interpretação. As turmas recursais dos juizados especiais também não devem obediência à cláusula de reserva de plenário. A razão? Porque as turmas recursais não são tribunais propriamente ditos, mas sim um conjunto de juízes de primeira instância, unidos para funcionar como órgão de segunda instância. Tudo bem? As turmas recursais não são tribunais. E daí, justamente, saio aqui, ó. Olha o artigo 97, fala em tribunais, não fala em turma recursal. E olha aqui, quando o tribunal, o órgão especial ou o pleno do STF, já tiverem se pronunciado anteriormente. Então, se essa lei, que está sendo contrastada no controle difuso, ela já tiver uma decisão do STF, do próprio tribunal, uma decisão anterior, nem precisa enviar isso para o órgão especial, para o pleno. Já vai decidir a turma mesmo, ou o juiz, ou o desembargador, de maneira monocrática, já decide isso, porque já tem uma jurisprudência formada. Tudo bem? Quando for decidido pela constitucionalidade da lei. Esse item 6 ele é muito legal de se entender. E esse item 6 eu quero uma atenção aqui de vocês. Pessoal, a cláusula de reserva de plenário, ela deve ser adotada quando o tribunal ele decidir a respeito da inconstitucionalidade. Inconstitucionalidade. Olha aqui o dispositivo. O dispositivo é expresso. Inconstitucionalidade. Então, por exemplo, se o tribunal ele decidir a respeito, dizendo que a lei é constitucional, não tem que respeitar a cláusula de reserva de plenário. Vejam essa troca de palavras. E isso é muito cobrado em concurso público. As bancas adoram essa inconstitucionalidade, constitucionalidade. Isso confunde o candidato que está com pressa. E o candidato fala, pô, constitucional, lembro do professor Matheus, é fácil, vamos lá. E já dá aquela leitura rápida e errou. Aí, essa questão é aquela que você olha depois da prova e fala, meu Deus, como que eu fui errar isso? Tá bom? Se atentem a isso. É muito cobrado. Tá bom? Aqui o item 7, normas pré-constitucionais. Tudo bem? Por exemplo, para se deliberar a respeito da, entre aspas, né, constitucionalidade ou inconstitucionalidade de um dispositivo do Código Penal, lá um dispositivo antigo do Código Penal, nesse caso você não tem a constitucionalidade ou inconstitucionalidade, porque se trata de normas pré-constitucionais. Trata-se do instituto da recepção e não recepção, revogação ou não revogação, e não é inconstitucionalidade. E o artigo 97 fala em inconstitucionalidade, tá bom? E aqui também a medida cautelar. O STF decide que, para que haja a concessão de uma medida cautelar, não é necessário o respeito à cláusula de reserva de plenário. Tudo bem? Pessoal, aqui já tem uma revisão massa para vocês. Esse tema ele é muito cobrado, como eu disse para vocês. Então, se atentem, tenham atenção, assimilem essas alternativas, coloquem aqui a aula em slow motion e vamos memorizar tanto o conceito da cláusula de reserva de plenário, o quórum, quando se aplica, o que é o órgão especial, o âmbito de aplicação nos tribunais e quais são as exceções que aqui eu trouxe para vocês, as que são cobradas em concurso. Beleza? E vamos aqui, a gente já vai emendar para o nosso último tema que a gente vai tratar hoje. IBFC, CEPLAG lá no Ceará em 2018. Um alô aí pessoal do Ceará, Fortaleza. Intervenção estadual e intervenção federal. E olha que interessante aqui, gente. Eu encontrei duas questões da IBFC que trata de intervenção federal e estadual, e essas duas questões, elas cobram do candidato hipóteses da intervenção estadual e da intervenção federal. Então, vocês já têm aí uma fonte de estudo. Vamos estudar os artigos que tratam das hipóteses de intervenção federal e intervenção estadual. Vamos fazer aqui a leitura do dispositivo. Assinale as alternativas que indicam justamente a possibilidade de intervenção do Estado em municípios. Deixar de ser paga sem motivo justificado por 2 anos a dívida fundada. Isso é hipótese? É hipótese. Olha como
é decoreba de lei seca. Então vejam como a IBFC gosta de cobrar doutrina, cobra também a jurisprudência e lei seca é básico. Não forem prestadas as devidas contas na forma da lei, também é hipótese. Não tiver sido aplicado o mínimo exigido de receita municipal no desenvolvimento do ensino e nas ações de serviço de saúde. Isso aqui também é hipótese. E por último, o tribunal der provimento à representação para assegurar a observância dos princípios indicados na Constituição Estadual ou para prover a execução de lei, ordem ou decisão estadual, judicial, perdão. Essa alternativa também está correta. Alternativa D. Se atentem à lei seca, pessoal. Esses dispositivos, eles são chatos de decorar. Tudo bem? Então se atentem, estudem. E olha aqui a nossa última questão, para a gente já finalizar, para eu trazer para vocês aqui a explicação do que é a intervenção federal, quais são as hipóteses, a gente vai tratar nos slides seguintes sobre intervenção federal, porque é o mais cobrado, tudo bem? E olha aqui, IBFC também, lá de Araraquara, São Paulo, município de São Paulo, município bom de São Paulo, 2017, procurador jurídico, justamente pedindo para o candidato quais são as hipóteses de intervenção federal. Olha, a União não intervirá nos municípios nem no Distrito Federal, exceto para, isso aqui é a literalidade do artigo, olha aqui, do artigo 34 da Constituição que a gente vai tratar aqui. Tudo bem? Então, a União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, mas poderá intervir quando? Essa é mais ou menos a interpretação do enunciado que a gente precisa tratar. E essa interpretação, pessoal, que eu trouxe aqui para vocês é justamente por quê? Como eu disse, esse enunciado ele traz a literalidade do artigo 34 da Constituição. E o que o constituinte originário pensou quando redigiu esse artigo? Vocês percebem que ele redigiu esse artigo numa negativa para depois negar a negativa para dar a resposta. Olha a complicação que o constituinte originário fez. E ele fez isso, pessoal, a razão desse dispositivo é justamente falar o quê? Em regra, não é para ter a intervenção federal. A intervenção federal é uma medida excepcional. Mas é possível que ocorra nos seguintes casos. Então, a União não intervirá nos estados nem do Distrito Federal. Essa é a regra. A regra é a estabilidade constitucional. Mas é possível, exceto para quando garantir o livre comércio, falso, horrível, horrível, meu pai do céu. Aqui não é o livre comércio, tá bom? Prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial. Essa aqui tá bonita. Assegurar condições de segurança pública? Não. Não. Reorganizar as finanças da unidade da federação, que suspender o pagamento da dívida fundada por mais de 2 semestres consecutivos? Essa também tá bonita. Mas, olha o erro. Tá aqui, ó. Não é semestres, é 2 anos. Olha a lei seca. Como eu digo para vocês, a gente já gravou vários vídeos de dica, dedicação Delta, eu já convido vocês a assistirem. Eu e meu parceiro Gleison, também aqui delegado do Mato Grosso do Sul, em que a gente trata a respeito de como estudar, e todos os vídeos a gente já chega pincelando, lei seca. Olha como é importante. Aqui está a importância da lei seca. Então, a alternativa B, ela é a correta. E aqui vamos para a cereja do bolo, pessoal, que a gente vai tratar da intervenção federal. Como eu disse para vocês, a intervenção federal ela é uma medida excepcional. Então, como ela é uma medida excepcional, a Constituição ela enumera diversas hipóteses de intervenção federal. E existem duas grandes hipóteses, ou melhor, dois grandes grupos de intervenção. A chamada intervenção espontânea, que é justamente aquela intervenção que o presidente da República, por si só, sem depender de ninguém, de nenhum outro órgão, ele vai lá e intervém. E também existe a chamada intervenção provocada. É aquela que o presidente da República ele não pode decidir sozinho. Ele não pode ir lá e decretar de maneira espontânea como a outra. Ele tem que esperar justamente alguma movimentação de outros órgãos, um pedido, um requerimento, uma requisição de outros órgãos para que ele faça essa intervenção. E aqui eu vou pontuar para vocês quais são as hipóteses de intervenção espontânea, intervenção federal espontânea e intervenção federal provocada.
Essa primeira, manter a integridade nacional, ela é espontânea. O presidente da República vai lá e decreta. Repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação em outra, espontânea. Por termo a grave comprometimento da ordem pública, espontânea. Garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação. Essa aqui, pessoal, ela é provocada. Ela depende de um requerimento do poder que estiver sendo coagido. O poder coagido, ele precisa representar o presidente para que ele, assim, decrete a intervenção federal. Reorganizar as finanças da unidade da federação, que suspender o pagamento da dívida fundada por 2 anos, não semestres, como na última questão. Deixar de entregar aos municípios as receitas fixadas nessa Constituição dentro dos prazos estabelecidos em lei. Essa hipótese aqui é de intervenção espontânea. Olha essa aqui. Prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial. Essa aqui é provocada. E aqui a gente precisa fazer um corte. Olha o corte que a gente vai fazer. Daqui para cá e dali para lá. Por quê? No caso em que você tiver a necessidade de uma intervenção federal para a execução de uma lei federal que está sendo descumprida, aqui é necessário que haja um pedido do PGR no STF, naquilo que a gente conhece como ADI interventiva. ADI interventiva. Tudo bem? É necessário que o PGR ele maneje no STF uma ADI. E essa ADI ela é conhecida como uma ADI interventiva. Tá bom? E no caso de uma intervenção federal para prover a execução de uma ordem ou decisão judicial, é necessário que haja uma requisição do STF, do STJ ou do TSE. Beleza? E daí aqui eu vou mais uma vez pedir vênia para vocês para tratar de um assunto que não é cobrado, eu nunca vi sendo cobrado em provas, mas se cobrar, vocês já têm isso na ponta da língua. Percebam, por que a Constituição ela pontua que no caso de um descumprimento de ordem ou decisão judicial, é necessário um pedido, uma requisição do STF, do STJ ou do TSE? Por que esses 3 órgãos? Por que não só o STF? E a doutrina ela pontua que aqui no caso você tem que fazer um recorte. Se a decisão ou a ordem judicial descumprida ela for do STF, no caso, justamente aqui vai ser o STF. Se for de qualquer dos outros tribunais, STJ e, no caso eleitoral, do TSE. Tudo bem? Beleza? E vamos aqui partir para a última hipótese, assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais. E aqui são os famosos princípios sensíveis. Os princípios sensíveis são justamente aqueles princípios que balizam, que regem a Constituição na sua acepção mais axiológica, mais, vamos dizer assim, mais, como eu posso dizer para vocês, são os princípios que coordenam a Constituição nos seus aspectos mais básicos. São os princípios sensíveis. E os princípios sensíveis, eles devem ser, vamos dizer, cumpridos sob pena do PGR adentrar no STF com uma ADI interventiva. E aqui são os princípios sensíveis. Beleza, pessoal? Dispositivo aqui bem interessante para a gente estudar. E por fim, para finalizar aqui com vocês,
eu vou encerrar dizendo para vocês que qual é o procedimento da intervenção federal. Lembrem-se que a Constituição brasileira, inclusive como cláusula pétrea, pontua que a separação de poderes é um dos princípios fundamentais da Constituição brasileira e cláusula pétrea. O Brasil ele é regido na tripartição dos poderes, de poderes independentes e harmônicos entre si. E o princípio da intervenção, ou perdão, o princípio da separação dos poderes exige freios e contrapesos. Então, se cabe ao presidente da República a decretação da intervenção federal, o órgão, algum outro órgão, cabe o controle dessa decretação. E esse órgão de controle de freios e contrapesos é o Congresso Nacional, no âmbito federal, ou a Assembleia Legislativa do Estado, quando a decretação ela for uma intervenção federal, ou perdão, uma intervenção estadual do governador. Tudo bem? E essa decisão do Poder Legislativo, ela deve ocorrer no prazo de 24 horas. E se o Congresso Nacional ou a Assembleia Legislativa não estiver funcionando, vai fazer uma convocação extraordinária no mesmo prazo de 24 horas. E, nos casos do artigo 34, 6 e 7, ou 35.4, em que for dispensada a apreciação da Assembleia Legislativa ou do Congresso, o decreto tão somente limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado, se essa medida bastar ao restabelecimento da normalidade. O que esse parágrafo 3º do artigo 36 pontua? Pontua que, em algumas hipóteses, não é necessário uma intervenção tão severa no federalismo brasileiro. Basta tão somente que o ato impugnado ele seja suspenso pelo presidente. Então, somente ele bastou aquilo. Não precisa nomear interventor, forças armadas, toda aquela maluquice, toda aquela loucura, toda aquela reorganização da máquina pública. Isso não precisa. Basta a suspensão do ato impugnado. Tudo bem? Se, para o restabelecimento da ordem do federalismo, bastar a suspensão do ato, nem precisa o Poder Legislativo decidir. É isso que pontua o parágrafo 3º. E o parágrafo 4º, ele diz que, cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos, a estes voltarão, salvo impedimento legal. Gente, vou explicar aqui para vocês mais ou menos. E vou trazer um caso prático, o que aconteceu na realidade. Na época do governo Michel Temer, ele entendeu que a criminalidade nas favelas cariocas, nas favelas do Rio de Janeiro, eram intensas e aquilo desestabilizava o estado carioca e tudo aquilo que a gente já está acostumado a ver no noticiário. E o que ele decidiu? Ele decidiu decretar a intervenção federal na Secretaria de Justiça e Segurança Pública do estado do Rio de Janeiro. E o que ele fez? Ele nomeou como interventor, para ser secretário provisório, entre aspas, um general do Exército Brasileiro. E aí transcorreu toda a intervenção federal. Acabou a intervenção federal, o que acontece? A autoridade afastada, ou seja, o secretário de Justiça e Segurança Pública original, antes do general, ele volta para o cargo dele de origem. Ele não perde esse cargo. Salvo impedimento legal. Tudo bem, pessoal? Entenderam? Beleza? Entenderam? Então, pessoal, a aula de hoje é essa. A gente tratou de diversos temas, foi uma aula corrida. Eu quis correr com vocês. E o que eu posso dizer sobre essas aulas? Eu apresentei hoje para vocês um estilo de questão que é muito cobrada pela IBFC, essas duas primeiras questões. Eu trouxe diversas súmulas dos tribunais superiores a respeito do mandado de segurança, cláusula de reserva de plenário, a gente tratou, e suas exceções, quando não se aplica a cláusula de reserva de plenário, e também sobre intervenção federal, e a IBFC, que gosta de cobrar as hipóteses de intervenção federal e estadual. Então, gente, a aula de hoje é essa. Eu novamente me coloco à disposição dos alunos.
Meu Instagram está aqui na tela. E também, já também nos deixamos à disposição no Instagram do Dedicação Delta e também aqui na caixa de perguntas do próprio YouTube. E para finalizar, pessoal, foco, tenham foco. O caminho do concurso ele é muito árduo. Ele exige do candidato uma série de, vamos dizer, aquela velha abrir mão. Você tem que abrir mão às vezes de família, amigos, namorada, lazer, viagens, mas eu digo que o final, ele com certeza, ele é muito satisfatório. Ele engrandece a pessoa do candidato, dá orgulho para o candidato. Então, continuem nos estudos, continuem firmes. Estamos com vocês. E desde já, bom dia, boa tarde e boa noite.